Nesta análise, aprofundamos uma questão central para a neurociência do exercício. Qual seria o nível de esforço ideal no treinamento de força para a proteção cerebral? Para isso, vamos analisar um estudo recente de Benítez e colaboradores, que investiga se treinar até a falha muscular é de fato um requisito para se obter benefícios neuroprotetores. Para compreendermos a relevância desse estudo, é fundamental primeiro analisar a relação entre o envelhecimento, o declínio cognitivo e o potencial do exercício físico como uma intervenção. Este é um processo considerado uma consequência natural do envelhecimento, com alterações que podem ser mensuradas já a partir da terceira década de vida. No entanto, a literatura científica demonstra que a progressão desse declínio pode ser modulada por meio de intervenções no estilo de vida, como é o caso do exercício físico. O treinamento de força é capaz de induzir adaptações neurobiológicas bastante significativas. Ele eleva os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, que é uma proteína essencial para a sobrevivência e o crescimento de neurônios. Além disso, melhora a plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade das conexões neurais de se fortalecerem, e também preserva o volume de áreas cerebrais-chave, como o hipocampo. O resultado disso são melhorias cognitivas. Pois bem, o estudo de Benítez e colaboradores se propôs a responder exatamente a essa questão. Embora os benefícios do treinamento de força já sejam conhecidos, a intensidade exata que seria necessária para otimizar a resposta neuroprotetora ainda permanece incerta. Vamos detalhar a metodologia rigorosa que foi utilizada pelos pesquisadores para isolar a variável da proximidade da falha e, assim, medir seus efeitos sobre os biomarcadores neuroprotetores. O conceito de repetições em reserva, ou RIR, foi a ferramenta principal para manipular a intensidade do treinamento. Basicamente, trata-se de uma avaliação subjetiva de quantas repetições o indivíduo acredita que ainda conseguiria completar antes de atingir a falha muscular momentânea. Essa métrica permitiu que os pesquisadores prescrevessem e controlassem com precisão os diferentes níveis de esforço em cada grupo. O estudo seguiu um protocolo bem definido com duração de 8 semanas. Participantes com experiência em treinamento de força foram divididos em grupos com diferentes metas de RRI. Eles treinaram 3 vezes por semana, com foco em exercícios multiarticulares, como o agachamento e supino, que recrutam grandes grupos musculares. As coletas de sangue em momentos-chave, ou seja, antes e depois do exercício, nas semanas 1 e 7, foram cruciais para medir as respostas dos biomarcadores. Como a tabela ilustra, os participantes foram alocados em 3 grupos distintos. O primeiro grupo treinou longe da falha, o segundo, próximo à falha, e o terceiro treinou até a falha muscular completa. Essa divisão permitiu uma análise comparativa direta do impacto da intensidade do esforço. Com o delineamento experimental já estabelecido, passamos agora à análise dos resultados. O primeiro biomarcador analisado foi o BDNF. Essa neurotrofina é fundamental para a neurogênese e a plasticidade sináptica, mediando a sobrevivência dos neurônios e o crescimento de novas sinapses. A elevação do BDNF é um dos principais mecanismos pelos quais o exercício promove adaptações no sistema nervoso central. Os dados aqui demonstram um aumento significativo nos níveis de BDNF após uma única sessão de exercício. O ponto crucial a ser observado é que esse aumento foi consistente em todos os grupos de treinamento, independentemente da proximidade da falha. Em resumo, o resultado principal para o BDNF foi claro. Houve sim uma elevação aguda após a sessão de treinamento, mas o que é mais importante, essa resposta não foi modulada pela proximidade da falha. O grupo que treinou longe da falha obteve uma resposta de BDNF comparável à do grupo que treinou até a falha. Isso sugere que o esforço máximo não é um pré-requisito para essa resposta neurotrófica. O segundo biomarcador que vamos analisar é a interleucina 6, ou IL-6. Embora ela seja conhecida por um papel pró-inflamatório em alguns contextos, a IL-6 liberada pelos músculos durante o exercício, conhecida como miocina, tem efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Assim como no caso do BDNF, os dados para IL-6 mostram um aumento robusto e consistente nos níveis circulantes imediatamente após a sessão de exercício. E, novamente, esse padrão se repetiu em todos os diferentes níveis de intensidade. A conclusão para IL-6 reflete a do BDNF. O treinamento de força induziu um aumento agudo, mas o esforço para chegar até a falha não pareceu ser um fator determinante para a magnitude dessa resposta. Além disso, os pesquisadores não encontraram uma correlação direta entre os aumentos de IL-6 e BDNF, o que sugere que esses biomarcadores podem ser regulados por vias distintas.
O estudo também investigou a catepsina B, uma protease que, em modelos animais, demonstrou promover a neurogênese no hipocampo. Essa foi uma investigação inédita, pois a resposta da catepsina B ao treinamento de força havia recebido pouquíssima atenção na literatura científica até então. E aqui, os pesquisadores descobriram uma interação significativa ao longo do tempo. Na primeira semana de treino, a sessão de exercício resultou em uma ligeira queda nos níveis de catepsina B. No entanto, após 7 semanas de treinamento consistente, a resposta aguda se inverteu, resultando em um pequeno aumento pós-exercício. Isso sugere uma adaptação crônica na resposta do corpo ao estímulo do treinamento. Este é, portanto, um achado inédito. A demonstração de que o treinamento de força pode induzir uma elevação transitória da catepsina B e que essa resposta se adapta com o tempo. No entanto, os próprios autores pedem cautela, já que a magnitude da mudança foi pequena e seu significado biológico ou clínico ainda precisa ser determinado por estudos futuros. A seguir, vamos discutir o que esses resultados significam dentro de um contexto científico mais amplo. Vamos analisar como eles se comparam com a hipótese inicial dos pesquisadores e quais são as implicações para a nossa compreensão da relação entre exercício e saúde cerebral. A hipótese de que um esforço maior, ou seja, mais próximo da falha, levaria a uma maior resposta dos biomarcadores, uma relação de dose-resposta, não foi confirmada pelos dados coletados. Para uma interpretação equilibrada, é essencial reconhecer as limitações do estudo que foram apontadas pelos próprios autores. O baixo poder estatístico, principalmente no grupo que treinou até a falha, o protocolo padronizado de exercícios acessórios que pode ter mascarado as diferenças, a população específica de homens jovens e treinados e a duração relativamente curta do estudo são fatores que exigem cautela ao generalizar esses resultados. Finalmente, vamos traduzir esses achados científicos em uma mensagem clara para a prática do treinamento de força com foco na saúde cognitiva. Quais são as lições que podemos extrair deste estudo para aplicar na programação de treinos? A principal aplicação prática nesta pesquisa é que, para se obter a elevação aguda desses biomarcadores específicos, pode não ser necessário se submeter ao esforço máximo e aos riscos associados ao treinamento até a falha. Benefícios neuroprotetores podem ser alcançados com um nível de esforço mais moderado, o que tem implicações importantes para a segurança, a adesão a longo prazo e a recuperação entre as sessões. Esta análise termina com uma questão para reflexão. A descoberta de que um esforço submáximo pode ser eficaz para a saúde cerebral abre novas perspectivas. Como podemos usar esse conhecimento para desenvolver programas de exercícios que sejam mais acessíveis, seguros e sustentáveis, projetados não apenas para a força muscular, mas especificamente para a manutenção da saúde cerebral ao longo da vida? O futuro da pesquisa pode estar em encontrar o ponto ideal de esforço para cada indivíduo.